Olá, bom dia. Você, por acaso, já teve algum problema na hora de embarcar nos transportes públicos? Seja nos trens, no metrô ou nos ônibus? Então agora imagine a mesma dificuldade para quem já enfrenta uma série de obstáculos numa cidade que ainda não está preparada com acessibilidade para todos. O Bom Dia Rio fez um flagrante durante uma reportagem sobre a implantação do BRS no centro do Rio. Mostrou uma mulher com a filha deficiente numa cadeira de rodas e a dificuldade delas para atravessar a Avenida Presidente Vargas. Mas os problemas não terminaram por aí. Apesar de metade da frota de ônibus do Rio ser adaptada, ainda existem motoristas que não conseguem garantir o acesso aos cadeirantes. A acessibilidade nos transportes públicos. Este é o tema de hoje aqui no Globo Comunidade. Eu recebo no nosso estúdio a secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Georgette Vidor, o Robson Goulart, que trabalha como agente da Lei Seca, e a Ana Rosa Bonilauri, ela é representante da FETransport e diretora de uma universidade corporativa do transporte, que faz o treinamento dos profissionais do setor. Agradeço muito a presença aqui dos nossos convidados hoje e vamos começar o programa de hoje relembrando o flagrante feito pela repórter Gabriela de Palhano há 15 dias. Dona Mariana e a filha, na cadeira de rodas, sempre faziam uma viagem mais longa. Desembarcavam na Central do Brasil, onde há faixa de pedestre, para pegar um outro ônibus até o Maracanã. Teve que parar na pista do meio da Cidade Nova, mas o elevador de deficientes físicos da passarela está quebrado. Porque se eu vier para cá, para o lado de lá eu tenho que atravessar. Para a direita e para a esquerda eu tenho que atravessar. Como é que nós fazemos para pegar o outro ônibus? Os agentes ajudam. Junto com o fiscal de transportes da prefeitura, ela atravessa no meio da avenida para pegar o outro elevador da passarela, que também está quebrado. Com a ajuda dos agentes, ela volta e chega onde tem que pegar o outro ônibus para a escola da filha no Maracanã. A dona Mariana está com a filha Vitória há cerca de meia hora nessa dificuldade aqui na estação da Cidade Nova. O ônibus finalmente chegou, mas o elevador para deficientes físicos também não está funcionando. A chave que fica ali na ignição, o que abre a peça que dá para poder o elevador ser acionado, não estava lá. Os elevadores dos ônibus nunca funcionam. Quando funciona, o cinto está ruim. Quando isso não acontece, os motoristas, conforme você vê, não tem a chave da ignição para botar para o elevador funcionar. O que acaba acarretando com isso tudo? Olha para minha cadeira. A cadeira quebra ali, porque a gente pega na mão, tá vendo aqui o quebrado? Dona Mariana saiu de casa em São Gonçalo às 5 da manhã para deixar a filha às 8 na escola, mas vai chegar atrasada. Pois é, agora imagina você passar por esses problemas aí quase todos os dias. É o que acontece aqui com muitas pessoas. Eu queria começar conversando com a secretária Georgette Vidor. O que tem sido feito, em primeiro lugar, para evitar essas situações que a gente viu na reportagem, que são mais comuns do que muita gente pensa? O que a gente começou a fazer na secretaria é fazer contato com a FETransport. Aliás, a gente faz já há muitos anos. E dessa vez, o que a gente quer mudar? A parte da cultura das pessoas, quer dizer, do passageiro, que também fica revoltado com o problema porque demora. Na realidade, o elevador não é uma coisa prática, mas também de saber qual é o problema. O que a FETransport, por que ela não consegue resolver essa situação? Então, a gente está indo visitar algumas empresas de ônibus, falando com os motoristas, e aí a gente ficou sabendo de uma série de coisas, que é a rotatividade do motorista, né? Quer dizer, com 1000 problemas que tem, a gente agora fizemos uma parceria com a FETransport, eles me pediram para gravar um vídeo para em toda a apresentação, toda a capacitação esse vídeo aparecer, que é para tentar sensibilizar essas pessoas, entendeu? Ele não aprender que aquele elevador que ele está aprendendo a funcionar, não é só porque tem que ser, porque simplesmente as pessoas precisam disso. É um problema de cultura, concordo contigo, agora é um problema de investimento também, né? E antes de conversar com a representante da FETransport, uma informação. Esse ônibus que você viu aí na reportagem, que estava sem a chave para acionar o elevador para os deficientes, foi multado. E olha só o que disse o secretário municipal de transportes. Falta treinamento dos motoristas e cobradores para usar essas coisas, né? A secretaria está em cima disso sim. Esse fiscal que flagrou isso de manhã já multou a empresa em decorrência desse problema que não pode realmente acontecer. Pois é, não pode mesmo, né? E que eu quero saber da FETransport, por que isso ainda acontece? Como é que é esse treinamento que nas ruas aí não dá resultado? Pois é, né? Eu acho que esse esforço vem sendo feito, mas tem vários fatores que acabam atrapalhando um pouco essa operacionalidade do próprio elevador, né?
Hoje a gente faz o treinamento a gente começou, para vocês terem uma ideia, um programa chamado Motorista Cidadão, onde esse programa a gente desenvolve em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e onde vários aspectos, inclusive esse de atendimento ao cliente, é tratado. O exercício prático de como acionar um elevador também é feito através das escolas SESC e Senat, que são parceiras do Sistema S, e além disso a gente tenta reforçar esse treinamento colocando instruções de operação na porta, estão sendo colocadas agora, já numa medida... Como essas aqui, ó. Exatamente, Que é para qualquer pessoa, qualquer passageiro pessoa pode poder ajudar. auxiliar, né? Poder auxiliar, inclusive o motorista, que quando ele fica com alguma dificuldade, essa dificuldade existe. Existem vários tipos de elevadores, quer dizer, ele pode pegar um veículo onde ele não tenha muita habilidade, porque eles são diferenciados. Então, a gente espera que o cobrador possa fazer uma parceria com ele também e algum passageiro possa auxiliá-lo, né? Bom, a gente está ouvindo aí toda essa questão do treinamento. Agora a gente trouxe o Robson aqui, que é uma pessoa que sai de casa para trabalhar todos os dias, que felizmente tem uma vida normal, apesar de ser cadeirante. E muitos colegas dele dizem que você é maluco, que você é muito corajoso de sair sozinho na rua, né? E eu queria saber como é que está sendo o teu dia a dia. Quando você sai de casa, por exemplo, para ir ou para onde você faz a fisioterapia ou para o trabalho, que dificuldade se enfrenta? Todas possíveis, né, Ana? Porque a gente sabe que a cidade não é preparada de forma alguma. Calçadas esburacadas, o próprio povo não tem educação ainda, não enxergam o deficiente como um cidadão comum que contribui com seus impostos, gera renda para o país, né? E o transporte é a pior negação que existe, né? Eu acho que a gente precisa fazer uma integração de instituições. FETransport, o poder público, o próprio usuário, que somos nós, né? Eu costumo dizer que nada por nós sem nós. Precisamos, sim, buscar essa interação. A gente precisa voltar aos tempos do meu primário, do meu ginásio, educação moral e cívica, cidadania, né? A criança precisa aprender de lá que o direito dela começa quando o outro, do próximo coleguinha termina e vice-versa. E hoje a gente não consegue enxergar isso nos transportes, na cidade como um todo. Uma sugestão que eu tenho é para evitar essa falta de vontade desses motoristas, que na grande maioria é falta de vontade, é manter a chave presa junto lá ao elevador, não manter lá junto dele, que nem tem empresas que estão prendendo com a corrente e essa chave fica bem próxima. E tem um outro mecanismo que ele só pode ser acionado quando o freio de mão está puxado, ou seja, não tem como alguém usar aquilo ali se o motorista não permitir, né? Quer dizer, pelo que a gente viu ali, metade da frota, enfim, já tem o elevador. Era para ser muito melhor o teu dia a dia, Robson, em razão, enfim, de que os ônibus estão adaptados, é um problema realmente de botar em prática. De botar em prática. Existe muita má vontade das empresas de ônibus em orientar seus motoristas. Aquele equipamento, uma criança de 10 anos faz a manutenção. É só apertar parafuso e engraxar e lavar. Entendeu? Daqui a pouco a gente vai ver uma reportagem feita também pelo RJ que mostra as dificuldades que você teve na rua, né? Agora, isso que ele fala aí de que precisa haver mais parceria. A gente está aqui com o poder público e está com as empresas de ônibus. É viável resolver isso? Por que não se resolve? A gente tem uma luta muito grande do peso baixo, né? Do ônibus de peso baixo seria o ideal. Porque esse elevador ele fala que é fácil a manutenção, mas ele tem uma manutenção. Então, se a pessoa não está bem preparada, se realmente a pessoa não sabe fazer, não sabe manusear, acaba quebrando e dá esse problema todo. Então, o que a gente sempre lutou é para que esses ônibus acabassem de uma vez por todas e que essa frota a ser renovada começasse a se fazer os pisos baixos, que a gente pode falar dos problemas. Eu acho que a gente tem como resolver isso, mas há que entender que a velocidade do processo não é interessante. A FETransport vem fazendo um trabalho, como você viu, mas é muito longe do que deveria ter sido feito. E a gente é uma cidade turística que recebe muita gente, que vai ter os Jogos Olímpicos, os Jogos Agora, eu falei, Paralímpicos. Maria Paula, com você, que não é uma coisa do Rio de Janeiro. Isso é um processo do mundo. A acessibilidade é uma dificuldade em outros locais também. É uma dificuldade no mundo. Eu te contei coisas do Japão. Eu estive no Japão em outubro, não tem, né, 6 meses, e eles me pediram desculpas, como o japonês faz sempre, né, tem vergonha das coisas não estarem corretas, então me pediram porque a frota está começando a ter
a mudar para ônibus de piso baixo. Em Londres eu tive em 2009 e tive agora em final de 2011, 2012, e é uma cidade totalmente diferente em 2 anos. Eles mudaram a questão da acessibilidade. Não é 100%, mas é muito melhor do que em 2009. Então, eu acho que nós temos essa possibilidade dos Jogos Paralímpicos, né, Olímpicos que estão chegando, de fazer essa transformação real no Rio de Janeiro. E aí, quando o Robson fala do transporte, é a condição sine qua non para a gente viver bem. Ir e vir, o direito de não se tem movimentar jeito. na Sem cidade. o transporte a gente não faz nada. Agora nós vamos mostrar outros flagrantes de desrespeito aos cadeirantes, desta vez na Baixada Fluminense. Lá nós acompanhamos o drama de deficientes que precisam viajar nos trens. No meio do caminho, degraus, muitos degraus, para levar o neto de cadeira de rodas até a plataforma da estação de trem Edson Passos, em Mesquita, Dona Célia depende de solidariedade. Fico aqui esperando eles virem abrir. Se passar o trem, vier lá, não dá tempo, eu fico aqui. Eu vou no outro trem depois de 15 minutos. Tudo isso para mim é atraso, porque tudo tem horário. Valnei também. E no caso dele, boa vontade de uma pessoa só não basta. Só a força de 4 homens para carregá-lo escadaria acima. É muito incômodo porque até mesmo a gente não sabe se a cadeira pode partir um parafuso ou quebrar, que a Supervia possa realmente colocar os elevadores ou colocar equipamentos que a pessoa possa ter independência. E em todas as 98 estações da Supervia, é assim. Em 2006, uma série exibida pelo RJTV já mostrava a precariedade dos acessos nas estações. É uma sensação mesmo de que falta muito ainda para a gente chegar perto daquilo que seria o ideal. Mais de 5 anos depois, reencontramos João. E ele ainda enfrenta os mesmos problemas. O tempo em que se fala, né, dessas políticas, né, de obras para as pessoas com deficiência, infelizmente temos que dizer que pouca coisa mudou. Segundo a concessionária, até 2013, todas as estações do ramal de Deodoro estarão acessíveis. Até 2016, as estações com o maior movimento de outros ramais. 2020 foi a data divulgada para que todas as estações estejam adaptadas. Questionada sobre o prazo estabelecido pelo decreto, a Supervia respondeu em nota que vai fazer um esforço para cumpri-lo e que vai tentar tornar acessíveis todas as estações até 2014 ou, no máximo, 2016. Como é que essas pessoas vão poder ser cidadãs? Como é que essas pessoas vão poder trabalhar, estudar, enfim, viver, ter sua cidadania respeitada se elas não podem ter um meio de transporte acessível? Então é preciso que a gente acabe com esta farsa. É isso que a gente está discutindo aqui no Globo Comunidade. Bom, a Supervia informou que vai tentar cumprir o que determina o decreto e concluir a adaptação de todas as estações no prazo necessário, que é, como você viu, 2014. Agora, secretária, outros meios de transporte também vão cumprir esse prazo? A senhora acha que dá tempo? A gente é uma cidade aí que tem prazo a cumprir com Copa, com a Olimpíada? Eu acho que dá tempo, por isso que eu estou falando, que eu vi. Eu vivi 2009 em Londres, poucas estações de metrô, poucos ônibus de piso baixo. Quer dizer, agora mesmo lá também tinha gente que não sabia usar a rampinha eletrônica, não era elevador a rampinha. Então, eu acho que é um processo que pode mudar toda uma cidade como um todo. Agora, claro que todas essas empresas, quer dizer, a Supervia acabou de inaugurar uma estação do Meyer, que ela fez obras e disse que a adaptação só vai acontecer daqui a 180 dias. Quer dizer, faz uma reforma e não pensa na acessibilidade. Então, esse é o nosso problema. Enquanto nós não tivermos, essas pessoas não tiverem a consciência de que não é possível mais isso, né? Eu acho que o ônibus nós temos problemas com o elevador, mas essa questão dos trens, eu acho que isso é realmente... Eu, por exemplo, não subiria carregada de jeito nenhum, porque eu morro de medo. Vamos dar uma olhada agora na próxima reportagem. O Robson, que está aqui conosco no estúdio, passou por um constrangimento e tanto, tentando embarcar num ônibus na Avenida Presidente Vargas. E a repórter Gabriela de Palhano acompanhou tudo. Vamos relembrar aqui. Robson, que é funcionário público, tenta pegar o ônibus da linha 484, que é operado pela City Rio. Este motorista para, mas não tem a chave para operar o elevador. A única coisa que eu posso falar para vocês têm que resolver lá, porque a chave dali vem trancada. É a empresa. Outro ônibus para bem depois do ponto. Finalmente, o motorista estaciona no lugar certo. Desce, mas não consegue alinhar o elevador com a calçada.
Paralelepípedo na aula. As pessoas começam a reclamar dentro do ônibus. Nosso teste continua. Robson quer embarcar no ônibus da forma apropriada. Outra opção para ele é a linha 415 da empresa Alfa. A demora irrita os passageiros, que começam a reclamar. O elevador desse ônibus está funcionando, a chave está aqui, mas o motorista está tendo uma dificuldade para operar. Agora ele não consegue mais nem fechar a porta do ônibus. Os passageiros descem. Alguns chegam a discutir com Robson. Eu também tenho, amor. Eu também trabalho. Até então, nenhum fiscal da Secretaria de Transportes aparece. Junto com os passageiros, Robson vai para outro ônibus. Nessa altura, muita gente começa a acompanhar, alguns mostrando apoio, mas outros reclamam. O outro motorista se mostra bastante irritado porque precisa operar o elevador. Ele também discute com Robson. Vambora, meu chefe. Não dá, eu vou cair, não é assim. Não sabe abrir? O motorista da empresa Alfa, que demonstrou saber operar o elevador, é esse que discutiu com o passageiro. Foi tanta dificuldade que o pessoal até aplaudiu ali quando você conseguiu entrar, né, Robson? É assim sempre? Essa via crucis? Olha, logo no dia seguinte, passei pelo mesmo constrangimento. Depois da reportagem aconteceu tudo igual? Com certeza. Todo dia, toda hora. Se vocês focarem no transporte, vocês não vão noticiar mais nada. Só mesmo essa questão de falta de acessibilidade, de bom senso. E te dá uma tristeza, né? Também a revolta ali de quem está preocupado com o horário. Você também tem o seu horário. Não, e até pulando para a parte técnica da coisa, o próprio metro, ele não está fazendo a parte correta. Você já viu alguém gostar de andar na traseira do ônibus, onde pula mais? Imagine o cadeirante que sofre, que tem dores o tempo todo, qualquer mudança de tempo, qualquer esforço a mais. Isso você está dizendo que não está no lugar certo, o local para o cadeirante, nem nesses ônibus novos que estão entrando agora. Isso, até mesmo a Jorge já colocou que o piso baixo é o ideal. O mesmo esse do piso baixo, ele não está de acordo com a pessoa que precisa olhar onde precisa saltar. O cadeirante que nem eu, que ando desacompanhado, só na companhia de Deus, é claro, eu não consigo enxergar onde eu quero saltar. O ônibus pula muito, que botou o elevador lá na parte traseira do ônibus. Bom, né? Então, são várias questões aqui. Que a gente precisa discutir e o programa não dá tempo para isso. Mas vamos começar pelo menos, então, aqui com a representante da FETransport. A gente viu que na reportagem demorou para vir a fiscalização, mas existe a fiscalização que multa, né? Pela legislação, se não funciona esse equipamento para dar acesso aos cadeirantes, a empresa recebe uma multa de R$ 1.110. É uma infração gravíssima. E apesar da multa, apesar da reclamação, ainda tem problema. E lacra o ônibus. Bom, Maria Paula, eu acho que a gente tem uma parcela de responsabilidade grande, né, nesse movimento que começa por aqui, nessa discussão que nós estamos tendo. Eu acho assim, me sinto extremamente feliz, né, de ter essa oportunidade, porque a gente tem essa responsabilidade, a gente acredita que o poder público, e como a Georgette estava falando, quer dizer, a primeira lei que se estabelece no Brasil é de 2000. Quando você começa a regular a questão da acessibilidade, a partir de 2004. Ela pode ter demorado a lei para vir, mas ela existe. No papel as coisas são eficientes. O problema é que falta botar prática, Robson, eu acho que um pouco de vontade política para todo mundo. Nós temos a melhor legislação, sociedade, Maria Paula, do mundo. Isso que eu ia falar. Entendeu? Então, não é a legislação que falta. É a fiscalização e o compromisso da sociedade em cumprir as leis no Brasil. Mas, no caso, a empresa também de cumprir, de ter ali a chavezinha na hora do motorista ser treinado. Com certeza. Eu acho que essa parcela, essa denúncia que aparece aqui é super útil para nós, né? Mas você percebe todo o movimento na cidade, principalmente no Rio de Janeiro, e isso está indo já para outras cidades, que é um movimento saudável, principalmente eu estou falando com relação aos ônibus, né? Porque quando a gente não pode falar de ônibus, a gente precisa falar de mobilidade urbana, né? Então, é a acessibilidade, né? Da mobilidade, como é que nós nos movimentamos, como é que nós produzimos nessa cidade, né? Que nós precisamos dos espaços públicos serem conquistados e a gente poder transitar. E isso a gente vê uma transformação imensa. Começa pelo BRS, onde os ônibus de piso baixo vão trafegar e a nossa meta até 2014, todos. Uma pena que ele falou aí que, apesar do piso novo, terem colocado os cadeirantes atrás. Isso para mim foi até uma novidade que o Robson trouxe e que eu acho que tem que ser olhado também, né? Na verdade, é um modelo que eu tenho aqui que ele atende, porque ele tem a suspensão a ar abaixo,
Só que o cadeirante, ele fica num buraco aqui. Imagine uma cidade que é visitada por pessoas de todo mundo. Vai ter grandes eventos como Copa do Mundo. Mostra pra gente, esses são os ônibus que já estão circulando, alguns no Rio de Janeiro, que a frota está sendo substituída, mas o que o Robson fala é que para eles ainda não é o ideal. Não, porque a gente é piso baixo que nem fica plano. Como tem em todos ele os fica lugares muito lá baixo. fora. Você fica na altura de toda a cadeira normal. Na Então, verdade, você viaja... Georgette, é que o cadeirante ele fica a 40 centímetros abaixo da cadeira da frente dele. Então é esse que é o erro técnico. Não enxerga onde ele não tem que enxerga. descer e nem onde ele está passando. Então, hoje nós falamos sobre acessibilidade para as pessoas com deficiência. Conversávamos aqui com o Robson, que tem esse problema não só nos transportes, mas também no lazer, falta de banheiro público com acessibilidade, escada rolante muito apertada, enfim, é uma série de problemas, né? Como é que você quer ver o Rio de Janeiro no futuro? O Rio de Janeiro, como é a porta do Brasil, a gente quer ver o Rio de Janeiro acessível de todas as maneiras, de todas as formas. E eu acho que uma grande ideia seria um grande fórum para discutir isso tudo. Com o Inmetro, com o CREA, o governo do estado, prefeituras, né, empresários, nós da sociedade que temos, né, somos pessoas com deficiência, que temos a visão na íntegra do que passamos. Eu acho que essa é uma boa sugestão. Ana, o Robson aí pede mais discussão, mas isso não é um assunto novo, né, que já vem sendo tratado no transporte público. Será que vai dar para resolver isso? Eu tenho certeza que sim, eu sou sim extremamente otimista, né? Porque eu acho que isso é uma questão de sinergia entre todos os poderes, entre todas as pessoas e uma questão de cidadania. Eu acho que nós lá da FETransport, nós lutamos por uma mobilidade com qualidade. E mobilidade com qualidade passa pela assistência ao deficiente, ao idoso, à gestante, passa pelo poder público, com quem a gente costuma estar fazendo grandes alianças aí na construção dos BRS, dos BRTs, que é uma outra concepção de cidade. Nós estamos vivendo esse momento extremamente oportuno aqui no Rio de Janeiro, trabalhando junto com a Prefeitura. Então, eu tenho muita esperança, tenho certeza, investindo em educação e mais, investindo em cidadania, né, no esclarecimento da população. E eu acho que a gente chega lá. Agora, eu concordo com o Robson de que a gente pode se unir mais para discutir os problemas, ou não, os problemas eu nem quero discutir. Que bom, chegamos a um acordo aqui, pelo menos. Né? Agora, Georgette, não adianta nada só investimento se não tiver fiscalização, né? E aí entra o poder público. Exatamente. Eu acho que o prefeito Eduardo Paes entendeu isso, né? Que a cidade tem uma demanda. Então, asfalto liso que ele vai fazer calçada lisa. Já começamos um projeto grandioso para transformar a cidade. A gente está trabalhando com o Seconserva, com a Secretaria de Obras, com a RIURB, todo mundo mobilizado na capacitação das pessoas que constroem a cidade também. Porque também as pessoas não sabem como fazer. Um faz a rampa de um jeito, o outro do outro, uma calçada do outro. Mas se você pegar a Zona Oeste, onde vai ter o tal BRT, as calçadas já estão muito boas. Quer dizer, já tem um grupo de pessoas que já estão se capacitando para transformar essa cidade. Eu tenho certeza que o Rio de Janeiro, para 2016, é uma pena a gente ter que esperar, mas são muitas transformações. Mas eu acho que tem uma proposta da sociedade, as pessoas estão questionando mais, nós estamos fiscalizando mais, nós estamos exigindo mais. Então, eu acho que o conjunto dessa transformação vai fazer da cidade do Rio de Janeiro muito mais maravilhosa do que ela já é. Maravilhosa e acessível, né? Tomara. Exatamente. Muitíssimo obrigada, gente, pela presença de vocês aqui hoje no Globo Comunidade. O nosso programa vai ficando por aqui. Então, lembre-se, hein? Depois desse bate-papo todo, seja solidário, ajude sempre que possível. Você já sabe, todos nós podemos fazer a nossa parte. Denuncie as irregularidades na ouvidoria da Prefeitura. O telefone é 1746, hein? Não esqueça. Então, uma ótima semana a todos que nos acompanham de casa. Até domingo que vem. Tchau.